Se você soubesse que eu sei a respeito da meditação, você colocaria a meditação na sua vida? Então, dando continuidade à série Por que Meditar, que tem como objetivos trazer os principais estudos que existem, que mostra a eficácia da meditação tanto para a nossa saúde física, mental, emocional. Então, nesse vídeo de hoje, Por que Meditar, vamos falar um pouquinho sobre o estresse, porque o estresse não deve limitar quem você é, e vamos ver qual é a contribuição que a meditação, especialmente Mindfulness, tem a nos dar no gerenciamento do estresse. O meu nome é João Siqueira da Mata, tenho formação em terapias integrativas. Fique comigo que até no final do vídeo você terá uma ideia mais profunda como o Mindfulness poderá contribuir com você no gerenciamento do estresse e, em consequência, ter uma vida mais leve, mais tranquila, sem tantas limitações. Mas o que é meditação? O importante é compreender que a meditação é um treinamento para a mente. E esse treinamento nos leva a uma melhor regulação emocional e atencional em contexto da saúde. Normalmente a meditação é associada às grandes tradições espirituais, especialmente do budismo e ao yoga. Mas recentemente a meditação, principalmente na linha de Mindfulness, ela foi adaptada no contexto de cuidados com a saúde. Esse é um aspecto muito importante, especialmente ligado a Mindfulness, que é sim possível meditar sem um contexto religioso ou filosófico, porque na verdade a meditação nada é do que um exercício que fazemos para o nosso cérebro, um exercício que fazemos com a nossa mente. E existem hoje inúmeros estudos científicos que mostram quais são as áreas do cérebro que são impactadas de uma forma positiva com a meditação. E no desenvolvimento dessa série Por que Meditar, estarei trazendo alguns desses estudos que mostram os benefícios da prática diária de meditação em um curto tempo. E atualmente meditar virou febre no mundo corporativo, graças aos benefícios comprovados para a redução da tensão e também para a manutenção do foco e a regulação dos impulsos emocionais. Na prática, a meditação é como abrir uma brecha entre a emoção e o momento de decisão, evitando assim reações impulsivas. A meditação vem despertando a atenção não somente dos profissionais da área de saúde, como também de organizações e empresas que estão preocupadas em proporcionar aos seus funcionários programas que disponham de métodos destinados ao controle do estresse e à melhoria da produtividade e da qualidade de vida. O estresse é uma das principais causas dos acidentes de trabalho. Isso é muito fácil de compreender, porque quando uma pessoa ela está muito estressada, mesmo que ela tenha ali todos os equipamentos de proteção individual, a tendência dela ou será de negligenciar a utilização daqueles equipamentos, e pelo fato dela não estar atenta e não estar vivendo o momento presente, facilmente a mente divaga, a pessoa às vezes não se dá conta daquilo que está fazendo e por um descuido acontece ali um acidente. Então as empresas têm cada vez mais tomado consciência de que investir em segurança de trabalho não consiste em apenas entregar para os seus funcionários os equipamentos de proteção individual físico. É necessário também entregar aos seus funcionários outras ferramentas, outras alternativas de gerenciamento dos pensamentos, do gerenciamento das emoções. E nesse contexto é que a meditação tem um papel muito importante. E o Brasil é um dos países que tem um dos maiores níveis de estresse do mundo, ficando atrás apenas do Japão. E também é um dos países que tem o maior nível de ansiedade, segundo pesquisas que já foram realizadas. O corpo é bastante conhecido. Os efeitos podem ser de ordem subjetivo, como irritabilidade, mau humor, a nível comportamental, levando a pessoa ao uso de drogas e também provocando acidentes. Efeito a nível cognitivo, como esquecimento. Hoje é muito comum as pessoas reclamarem que esquecem muito facilmente, que estão com a memória cada vez mais fraca e às vezes as pessoas até mesmo recorrem a vitaminas, a suprimentos para melhorar a memória, enquanto que na verdade a causa do problema da memória é uma causa provocada pelo estresse, porque quando a nossa mente, o nosso cérebro está muito sobrecarregado, é natural que ele não consiga guardar tantas coisas, tantas informações. Então ele começa a selecionar
mais as informações. E também existem os efeitos que o estresse provoca, como pressão alta, problemas do coração, dificuldade em respirar, dificuldade em dormir, insatisfação, baixa produtividade, falta no trabalho, enfim, são inúmeros os efeitos do estresse no nosso organismo. E um dos efeitos do estresse que é bastante conhecido é o efeito no nosso sistema imunológico, porque quando estamos muito estressados, isso gera uma série de reações em cadeias no nosso organismo. E ao baixar o nosso sistema imunológico, ficamos com o nosso organismo sujeito a doenças, infecções e uma série de outras coisas a mais. Grandes executivos e respeitadas corporações perceberam como o ato de meditar pode melhorar a dinâmica dos ambientes corporativos e a vida de cada profissional. Nos Estados Unidos e na Europa é cada vez mais comum as empresas terem sala de meditação e programa de meditação voltado para os seus funcionários. No Brasil, não está no mesmo nível que está nos Estados Unidos, na Europa, mas cada vez mais já existem empresas que têm investido na meditação corporativa. E entre as empresas que no Brasil que estão investindo na meditação para a qualidade de vida dos seus funcionários, temos aqui duas empresas da área de telefonia, que é a TIM e a Vivo. Então essas duas empresas já têm programas de meditação voltado para os seus funcionários. Inclusive a Vivo criou um aplicativo que chama Vivo Meditação. Aqui nesse outro slide eu trago o exemplo da Google, que também tem investido já há muito tempo na meditação, visando a qualidade de vida dos seus funcionários. Então, Mindfulness, a técnica para aumentar a produtividade e diminuir o estresse. Empresas usam Mindfulness para reduzir o estresse dos funcionários. Parar, respirar, meditar até no trabalho. Aqui nesse outro slide temos o exemplo de uma outra empresa, uma empresa de aluguel de carro, que também tem investido na área de meditação. Aqui nesse outro slide trago o recorte de duas notícias. Empresas levam a prática de meditação para o ambiente corporativo. Como a meditação pode ajudar em sua carreira? Meditar para produzir. Criada inicialmente na sua origem para levar a iluminação espiritual, a meditação tem chegado hoje até as empresas para turbinar o cérebro e melhorar o desempenho. Meditação é a última tendência corporativa para aumentar a produtividade. Mindfulness ajuda executivos a ter mais foco e produtividade. Entre as gigantes de tecnologia, a meditação hoje é visto como uma nova cafeína, uma nova fronteira a ser explorada cada vez mais para melhorar a atenção, o foco, o desempenho e, em consequência, melhorar também a produtividade. É por esse motivo que grandes empresas cada vez mais têm despertado sobre a necessidade de investir em treinamentos de meditação para os seus funcionários. Esse outro slide aqui traz um registro em Davos. Executivos meditam em busca da paz interior. Com yoga e mindfulness, participantes do Fórum Econômico Mundial fazem pausa em meio à agitação das discussões. A saúde e o estresse no trabalho são um dos temas tratados nos diversos seminários do Fórum. E está havendo cada vez mais um interesse muito grande na meditação corporativa, porque os grandes executivos têm percebido cada vez mais que tem havido uma piora nos relacionamentos e um desgaste profissional muito grande. E a meditação tem entrado justamente nesse contexto de ajudar o indivíduo no seu equilíbrio interno e a partir desse equilíbrio há uma melhora, e é nesse contexto que a meditação corporativa tem uma contribuição muito grande a dar. Um estudo feito pela uma universidade americana mostra que 47% do tempo em que nós permanecemos acordados, ficamos com a nossa mente divagando, ou conhecida como a mente no mundo da lua. E isso, além de afetar o trabalho, também deixa as pessoas infelizes. Porque geralmente a nossa mente ela fica ou no passado, remoendo algo que já aconteceu, ou no futuro, imaginando algo que vai acontecer ou antecipando algum fato, algum acontecimento, vivendo mentalmente por antecedência determinados acontecimentos. E o que um treinamento em Mindfulness faz é justamente nos ajudar a relacionar
com a nossa mente, aprender a direcionar a nossa mente, a nossa atenção, a nossa energia para o momento presente. E quando nós aprendemos a fazer isso, além de melhorar a qualidade da nossa atividade, o gerenciamento do tempo, isso também nos deixa mais felizes, mais preenchido, mais presente naquilo que nós estamos fazendo. É justamente esse relacionamento com o tempo no desenvolvimento das nossas atividades é que Mindfulness nos ajuda a ter consciência e a trabalhar com esses estados de divagação mental. E quando uma pessoa começa a ficar mais centrada, vivendo mais o momento presente, isto, além de afetar na saúde física, emocional do indivíduo, isso também traz um ganho de produtividade. Aspectos muito importante e fundamental da meditação é justamente aprendermos a sair do piloto automático. Porque o piloto automático nada mais é do que estarmos fazendo qualquer atividade, não importa, mas a nossa mente não está presente ali. Ou ela está no passado ou ela está no futuro. Mas, porém, a vida ela se processa aonde? A vida ela se processa no momento presente, no aqui e agora. Veja que praticamente 50% do nosso tempo nós estamos no piloto automático. Isso equivale a dizer que 50% do nosso tempo, do nosso dia, da nossa vida, nós desperdiçamos muitas vezes em preocupações ligadas ao passado ou em ansiedade ou preocupações ligadas ao futuro. E também existe aí um outro aspecto. Quando a nossa mente ela fica vagando, sem controle, nesse momento abre-se portas, estresse, para o medo, para a ansiedade, para a depressão e também para os acidentes de trabalho. Porque se nós não estamos aqui e agora, vivendo o momento presente, atento ao que estamos fazendo, aonde é que nós estamos? Então esse que é um aspecto muito importante. Porque o nosso corpo pode estar aqui fazendo aquela atividade. O nosso corpo pode estar ali presente dirigindo aquele veículo. Mas a nossa mente ela está em outro lugar. Esse ato de devagar desconecta, na verdade, a mente do corpo. O corpo está aqui fazendo algo no piloto automático e a nossa consciência está no outro lugar. E essa desconexão do momento presente afeta justamente nossa percepção daquilo que está ocorrendo. É por isso que abre-se as portas naquele momento para um acidente de trabalho, para um acidente de trânsito ou qualquer outro tipo de acidente. Então, ao praticar Mindfulness, o indivíduo experimenta um estado de concentração em si mesmo. Isso é um aspecto muito importante que treinamos num programa de Mind, ficar consciente de si mesmo, ou seja, consciente dos pensamentos, consciente dos sentimentos, consciente das sensações corporais, integrando mente, coração e corpo no primeiro momento, e também Mindfulness vai levando ao desenvolvimento da consciência na atividade que estamos desenvolvendo naquele momento. Então, ficando consciente das sensações do momento presente, sem pensar no passado ou no futuro. E essa técnica ela se popularizou das grandes empresas como um meio de aliviar o estresse, melhorar a concentração, a atenção e a capacidade mental e, lógico, a produtividade. A essência de Mindfulness é essa: tranquilo por dentro, mas porém dinâmico por fora. Qual é a importância de Mindfulness no ambiente de trabalho? A meditação é como um exercício. Se você medita, vai ganhando aptidão mental e emocional. Com isso, todos os aspectos da sua vida melhora, incluindo a saúde, felicidade e produtividade. E, obviamente, para as empresas é importante ter um indivíduo feliz, satisfeito e com saúde, porque isso vai afetar na produtividade. Por isso a meditação é tão importante. Os dois lados ganham. A empresa ganha e o indivíduo ganha. Como isso funciona? Alguns estudos já provam que a meditação pode melhorar, por exemplo, a resistência contra o resfriado. Além disso, as pessoas aprendem a lidar melhor com o estresse e têm mais energia, logo se tornam mais produtivos. A felicidade também é um benefício importante, tanto em casa quanto no trabalho. Se o funcionário é feliz na empresa, ele trabalha com mais determinação e a organização prospera. Tem também a criatividade. Como a meditação vai reduzindo muitos ruídos mentais, ela melhora muito a criatividade do indivíduo. A meditação
ela acalma a mente, porque quando nós estamos muito estressados, a nossa mente ela fica muito alerta, mas porém ela não fica relaxada. E quando a mente ela fica relaxada e alerta, ela abre espaço para os pensamentos criativos. E finalmente, a meditação é relacionada com a capacidade de ouvir os outros e melhorar os relacionamentos sociais. Portanto, quando a pessoa medita, ela causa menos atrito com os outros funcionários, por isso é uma vantagem tanto pessoal quanto profissional a meditação. E um dos aspectos muito importantes que já foi abordado em outros vídeos é justamente a contribuição da meditação para o desenvolvimento da inteligência emocional, para o equilíbrio entre a inteligência racional e a inteligência emocional. Em seguida, vamos olhar aqui agora um vídeo que mostra um estudo evidenciando os benefícios da meditação. Este é Todd German, um funcionário do Sea Life de Scarborough. Ele participa de um curso sobre o estado de atenção plena. O instrutor diz que a questão é aprender a ficar de bem com o que você é. É mais uma espécie de tranquilidade do que propriamente felicidade. Ele diz que é preciso permitir a respiração entrar na sua cadência natural. O exercício é uma espécie de meditação sem contornos religiosos ou hippies. Todd diz que vai tentar a meditação porque uma das coisas que o incomoda é a dificuldade de adormecer. Hi Damien, are you okay in there? A pesquisadora Helena Antanova, da Universidade Londrina King's College, estuda as diferenças nas atividades cerebrais. Ela diz que é possível resguardar o nosso cérebro. Ela conta que a coisa mais prejudicial para a saúde do cérebro e dos neurônios é o estresse, o hormônio cortisona, muito destrutivo. E confirma que é possível mudar a configuração do cérebro voluntariamente. A tomografia computadorizada detecta essas variações. As imagens mostram que uma pessoa que sabe meditar pode mudar o seu estado mental de algo assim. Antanova explica que esta rede é ativada quando estamos preocupados com alguma coisa, criando uma realidade virtual para algo assim, o chamado estado de atenção plena. Ela conta que este estado é uma espécie de abertura dos filtros, uma conexão com o presente, sem medos ou ansiedades, uma espécie de satisfação feliz. Pessoas que meditam são capazes de desligar esses pontos vermelhos, as preocupações ou pensamentos negativos, e ativar esta região central do cérebro, conectando-se com o ambiente ao seu redor. E a experiência de Todd German? Ele diz que não se convenceu totalmente, mas que a técnica permite se desligar um pouco, limpar a cabeça e também sentir a calma se transferir para o corpo. Uma experiência que pode ajudá-lo a proteger o cérebro dos danosos hormônios do estresse. Os estudos sobre os benefícios da meditação estão concentrados em várias áreas e a redução do estresse é uma dessas áreas. Uma das dificuldades que normalmente as pessoas trazem em relação a tirar um tempo para meditar é o fator tempo. Muitas pessoas dizem, eu teria que reduzir o tempo em que eu estou dormindo para meditar. Mas, porém, tem um estudo que diz que meditar é mais repousante que dormir. Uma pessoa em estado de meditação consome 6 vezes menos oxigênio do que quando está dormindo. Então esse é um aspecto muito importante. Se você tirar 10, 15 ou 20 minutos do seu dia para meditar, isso vai trazer muito mais benefício do que você simplesmente ficar esses 10 ou 15 minutos dormindo. Mas porém, veja, os efeitos para o cérebro vão muito mais longe. Pessoas que meditam todos
todos os dias há mais de 10 anos, tem uma diminuição na produção da adrenalina e cortisol, hormônios associados a distúrbios como ansiedade, déficit da atenção e hiperatividade e, naturalmente, ao estresse. A mudança na produção de hormônio foi observada por pesquisadores da Universidade da Califórnia. Eles analisaram o nível de adrenalina, cortisol e endorfina antes e depois de um grupo de voluntários meditar e comprovaram que quando mais profundo é o estado de relaxamento, menor é a produção do hormônio do estresse. O mais importante é que esses estudos têm mostrado o seguinte, que o efeito da meditação em relação à redução dos hormônios do estresse não dura apenas no momento em que a pessoa ela está meditando. Esse efeito ele perdura durante o dia. Então, um estudo conduzido na Universidade de Carolina do Norte pegou 15 voluntários para aprender a meditar em 4 aulas de 20 minutos cada. A atividade cerebral foi examinada antes e depois das sessões. Mas veja que resultado mais interessante que esses cientistas encontraram. Em todos os pesquisados, foi observado uma redução da atividade da amígdala, que é uma região responsável pelas emoções. E também foi observado, em média, uma redução em 39% do nível de ansiedade. Isso em 4 sessões de 20 minutos de meditação. Para quem já está estressado, a meditação funciona como um remédio, que muitas vezes as pessoas, quando estão estressadas, a primeira reação é recorrer a remédios, a químicos, para acalmar, para melhorar o sono ou para reduzir algum dos efeitos do estresse. Isso, com o tempo, acaba trazendo ainda mais efeitos negativos para o nosso corpo. E essa conclusão foi o que os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos descobriram ao analisar 28 enfermeiras do Hospital da Universidade do Novo México, 22 delas com sintomas de estresse pós-traumático. Veja que resultado fantástico trouxe essa pesquisa. A metade que realizou 2 sessões por semana de alongamento e meditação, viram os níveis de cortisol baixar 67%, enquanto que no outro grupo de acompanhamento não houve nenhuma redução. E os altos níveis de cortisol no nosso corpo físico é bastante conhecido, como pressão alta, diminui a habilidade do corpo em combater doenças e infecções, aumenta o nível de açúcar no sangue, que pode afetar pessoas com diabetes, o histórico de diabéticos na família, causar aumento de acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, enfim, sem falar que tudo isso pode contribuir para problemas cardíacos. É naturalmente que esses são apenas alguns dos resultados que existem a respeito do efeito da meditação para o gerenciamento do estresse. Existem muitos outros trabalhos que só não estou apresentando aqui porque senão o vídeo fica muito longo. Mostra os efeitos positivos da prática meditativa na redução do estresse. Existem muitos estudos que já mostram o efeito da meditação para a redução do estresse. E muitos podem perguntar, mas o que tem de tão especial na meditação? O que tem de tão especial numa prática meditativa em que a pessoa para 15, 20 minutos e traz assim tantos efeitos para o nosso corpo, para o nosso organismo? Para compreender realmente o que é Mindfulness, só gostaria de ressaltar aqui a importância de um treinamento básico, né, que é conhecido como treinamento de 8 semanas em Mindfulness, porque em cada uma dessas 8 semanas é conversada sobre um tema, sobre um tópico, que além de estar incluso uma prática meditativa, também existe um estudo muito aprofundado que nos leva a um olhar mais profundo para nós mesmos, que nos leva a um autoconhecimento, um fator que é importantíssimo, que é primordial para o nosso bom funcionamento no nosso dia a dia. Um treinamento em Mindfulness nos leva a um olhar mais aprofundado, não somente para nós mesmos, como nós funcionamos, e também um olhar mais aprofundado para a vida.
Apenas para dar uma ideia para você, um dos temas que a gente estuda durante um treinamento em Mindfulness é sobre o autocriticismo ou a autogentileza. Digamos que você tenha no seu ambiente de trabalho ou no seu círculo de amizade uma pessoa que é muito crítico com você, que a cada momento fica apontando seus possíveis erros, seus defeitos. Então, toda vez que você encontra com essa pessoa acaba lhe criticando, fazendo alguma observação, alguma coisa que você não gosta, esse desprazer que isso provoca em você já é suficiente para ativar o hormônio do estresse, o cortisol. Porque o sistema de ameaça, né, ou de luta ou fuga que existe em você é ativado com a presença dessa pessoa. Mas, porém, tem algo aqui que é muito importante. A nossa própria autocrítica pode ter o mesmo efeito se você constantemente se coloca para baixo, o que também ativa o sistema de ameaça em seu cérebro, fazendo você se sentir ansioso, irritado, estressado ou triste. Enfim, essa que é a parte mais importante a ter em conta. Os nossos próprios pensamentos podem afetar as partes do nosso cérebro que dão origem a sentimentos estressantes e desagradáveis. Em outras palavras, a forma com que nós relacionamos conosco mesmo é suficiente para ativar um mecanismo de estresse em nós. E um dos temas que também estudamos durante um treinamento em Mindfulness, que é muito importante para a gente compreender essa dimensão do estresse, vem a ser os 3 principais sistemas emocionais. Então, a neurociência contemporânea aponta que os seres humanos têm 3 principais formas de regulação emocional. É o sistema de luta ou fuga, o sistema de conquista e o sistema de tranquilidade. Então, aprender a identificar em quais desses sistemas que nós estamos naquele momento localizado e como trabalhar com esses 3 sistemas, como equilibrar esses 3 sistemas emocionais é importantíssimo para o gerenciamento do estresse. Os fatores internos do estresse é algo muito importante que estudamos também durante um treinamento em Mindfulness. É muito importante essa compreensão. Essa compreensão tem um papel fundamental no gerenciamento do estresse. Veja, o que realmente me estressa? Qual que é a verdadeira causa do meu estresse durante o dia a dia? É o trânsito? Ou é a forma com que eu encaro o trânsito? É o meu trabalho que me estressa ou é a forma com que eu encaro o meu trabalho e as pressões do meu dia a dia? É aquela pessoa chata que me estressa ou é a importância que eu dou àquelas palavras que aquela pessoa fala? Não quero dizer com isso que não exista situações externas que por si só seja difícil, seja estressante. Sim, Existem muitas situações que são difíceis, mas porém, quando nós mudamos a nossa percepção em relação àquela ou aquelas situações, isso já é um passo importante e fundamental para o gerenciamento do estresse. O importante é a gente olhar para aquelas situações mais difíceis, mais estressantes do nosso dia a dia e perguntar para nós mesmos: o que eu posso fazer para mudar isso? Eu sou vítima dessa circunstância? Eu tenho escolhas? Como mudar? E para situações que eu não consigo mudar, o que eu posso fazer? Porque muitas vezes, mudando o nosso olhar, mudando a forma com que encaramos determinadas atividades ou determinadas situações do nosso dia, isso já é suficiente para evitar o desencadeamento do estresse em nós. E uma das coisas que estudamos durante um treinamento de Mindfulness, que é muito importante, é a espiral do sofrimento, porque existe uma situação por si só que ela é desagradável. Alguma coisa que aconteceu conosco, por exemplo, o pneu furou. Levantamos de manhã, estamos com pressa e o pneu do carro está furado. Então nós temos que trocar o pneu. Esse fato por si só é algo desagradável, mas porém o que desencadeia o estresse, o mau humor, a irritabilidade e uma série de outras coisas mais são justamente as nossas reações mentais e emocionais que nós temos em relação ao fato. O pneu furou, tem que trocar ele. Mesma coisa, o leite derramou. Estamos fervendo ali o leite, virou as costas e o leite derramou. Sujou todo o fogão.
Esse é o fato. Mas, porém, quantas camadas que nós não criamos em relação àquele fato, que são as nossas reações mentais, as nossas reações emocionais. E isso podemos aplicar a tudo na vida. Temos uma reunião com alguém. O fato é esse, a reunião. Mas, porém, aquela reunião pode desencadear em nós quantos pensamentos, quantos sentimentos, quantas preocupações, quantas ansiedades. Tudo isso são camadas e camadas que nós vamos colocando frente a um fato. E Mindfulness nos ajuda justamente isso. Nos ajuda a nos auto-observar, nos ajuda a ter a percepção daquela situação tal como ela é, sem ficar agregando mais pensamento, mais sentimento, mais sofrimento. E através da prática e através de um treinamento que nós vamos fazendo, vamos aprendendo então a nos relacionar. O que fazer com esses pensamentos, o que fazer com esse sentimento, de maneira que possamos sair daquela reação automatizada para uma ação mais tranquila, para uma ação mais consciente. Esse é um dos aspectos mais importantes de um treinamento em Mindfulness, que é o autoconhecimento. Eu defino aqui o autoconhecimento como um manual de instrução para a vida. Veja, algo assim muito simples e muito elementar. Qualquer objeto que a gente compra, o que vem junto? Vem um manual. E para que serve esse manual? Esse manual serve justamente para que a gente possa utilizar aquele objeto da melhor forma possível. Se é um aparelho eletrônico, se ele é 110, nós colocamos no 220, o que vai acontecer? Ou se é um aparelho que tem múltiplas funções, se nós não estudamos, nós não compreendemos aquelas múltiplas funções e vamos subutilizar aquele aparelho. A mesma coisa acontece conosco. Nós, seres humanos, somos muito complexos. Porém, quando nós nascemos, não vem junto um manual de instrução. E muitas vezes, ao longo da vida, nos entregam falsos manuais que faz que a gente vá subutilizando as nossas reais capacidades. E o autoconhecimento é justamente isso. É uma forma da gente ter o acesso a esse manual. E esse manual de instrução está onde? Ele está dentro de nós. E através da meditação, através do autoconhecimento, nós vamos aprendendo a ver como que nós funcionamos, como que nós reagimos, como que nós sentimos frente a determinadas situações da vida. Aprendemos a estudar a nós mesmos, a estudar os nossos próprios comportamentos. E a partir desse estudo, a partir dessa consciência que vamos tendo dentro de nós mesmos, podemos então experimentar novas atitudes, novas formas de ver, novas formas de encarar a vida, e assim de uma forma sucessiva. Porque quando nós levamos a nossa vida com uma carga de estresse muito grande, o que acaba acontecendo? Esse estresse acaba nos limitando e não deixa a gente viver a vida, se conectar com a gente mesmo, com as demais pessoas e com a natureza. E muitas vezes grande parte dos nossos problemas, grande parte do nosso estresse acontece por um motivo muito simples. É porque nós não sabemos viver. A princípio essa palavra pode ser um tanto dura, mas essa é a crua realidade. Grande parte das pessoas realmente não sabe viver. Vive num piloto automático, sem ter consciência de si mesmo. E quando nós começamos a aprender a viver, começamos a nos autoconhecer, a ver como nós realmente funcionamos e começamos a mudar a nossa percepção, a forma com que a gente encara a vida, a forma com que a gente se relaciona com a gente mesmo e a forma com que nós relacionamos com as pessoas, a nossa vida começa a mudar, a nossa vida começa então a mudar e começamos a experimentar um dia a dia mais leve, mais alegre, mais conectado. Porque a vida em si, ela passa muito rápida. E quando vivemos no piloto automático, como já referi anteriormente, que até 50% do nosso tempo ficamos divagando sem perceber o que realmente está acontecendo, sem estar integrado corpo, coração e mente, nós não estamos realmente vivendo. E de repente a nossa vida já foi, já acabou, já terminou e a gente se dá conta que uma das coisas mais importantes da vida ficou para trás. Nós não vivemos. Ficamos grande parte do nosso tempo no passado que já foi ou ansioso em relação ao futuro, enquanto que a vida ela está acontecendo agora, nesse momento presente. Por isso que vale a pena você investir em você mesmo através da meditação.